Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitória e vamos falar um pouco aqui sobre os trabalhos da faculdade, tá? Os trabalhos em grupo. Vamos lá. Teve trabalho em grupo, em dupla, na matéria de medidas e avaliação, tá? Não senti muita dificuldade, porque a minha dupla foi uma das pessoas que eu fiz amizade lá na faculdade, então foi bem tranquilo. Então ela me ajudou, eu ajudei ela e tudo bem. Não tive nenhum tipo de problema. Na matéria de estágio não teve trabalho em grupo. Cultura. Na matéria de cultura, a gente eram 7 pessoas no grupo. E aí teve uma pessoa que ela desistiu praticamente no meio da matéria. Só que ela não avisou. Ela não avisou ninguém, ela continuou no grupo. E a gente se perguntando, gente, ela vai participar ainda? Ela vai ajudar nos trabalhos? Porque assim, ela parou de ir pra aula, ela não avisou, ela não saía do grupo, ela continuava ali e ela não falava nada. Então eu falei, gente, começa a tirar o nome dela do trabalho. Tira o nome dela do trabalho, porque ela não tá fazendo nada, ela não tá falando nada. Então, pra mim, ela tá faltando, pra mim ela desistiu. E aí, quase faltando 2 semanas, mais ou menos, para encerrar o período, eu mandei mensagem pra ela, eu acho que foi 2 semanas, 1 semana e meia para encerrar o período. Eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, você não vai mais, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E ela falou, eu desisti da matéria. Eu falei assim, então você era pra ter avisado ao grupo, não é? Você era para ter avisado, você ter informado, porque você é uma pessoa individual, mas você está fazendo trabalho em grupo. Então, o mínimo que você tinha que fazer é o quê? Comunicar ao seu grupo que você desistiu da matéria. Aí ela, tá, desculpa, que não sei, eu já saí do grupo. Eu falei assim, ok, a gente já percebeu. Mas você era para ter avisado antes. Assim, no dia que você decidiu parar de fazer essa matéria, você era para ter informado que você tinha desistido. Ok. Tivemos outras desavenças no grupo, por ser um grupo muito grande, por ter uma diversidade. Tinha uma pessoa no grupo, que essa pessoa namorava, e aí a namorada dessa pessoa não gostou muito das integrantes do grupo, e isso interferia muito na comunicação com esse participante. Por quê? Ela não queria que a gente mandasse mensagem para ele. Como você fazer um trabalho em grupo sem se comunicar? Porque a gente só se via na terça-feira, então a gente tinha que fazer o trabalho durante a semana para entregar o próximo trabalho na terça, porque a gente, nessa matéria de cultura, a gente fazia trabalho toda semana. Então era 2 relatórios por semana, a gente tinha que assistir filme, a gente tinha que ir em museu, a gente tinha que ir em vários locais, fazer o trabalho e estudar, porque a gente tinha que apresentar. E era assim, sorteava uma pessoa do grupo e a gente não sabia, sorteava na hora. E vamos supor, fui sorteada, então eu tinha que apresentar todo o trabalho sozinha. Então todo mundo do grupo tinha que estudar. Tá? E aí a gente teve esse problema e outros problemas também. Mas eu não vou entrar no quesito aqui, tá? Aí terça, quarta-feira tivemos trabalho A2, foi em grupo. Não tive problema nenhum com trabalho em grupo. Na verdade, o professor pediu pra gente se autoavaliar, né, pra gente se dar uma nota. E aí uma das integrantes que menos fez, ela se deu nota 10. E se eu, vamos supor, o trabalho foi sobre handball. Eu já jogo handball há muitos anos. E aí, eu dei as opções, porque a gente tinha que fazer um programa de aula com progressão pedagógica. Então, como elas nunca jogaram handball, né, somente na faculdade, então eu ajudei, acho que foram 5 ou 6 exemplos de exercícios. Elas escolheram quais elas acharam legais, porque a gente ia colocar 3 exercícios principais, o aquecimento e o alongamento primeiro, e depois os 3 exercícios principais.
que a gente tinha pouco tempo, tá? Porque eram vários grupos no mesmo dia para fazer esse trabalho com outras crianças. Agora que eu reparei que eu tô de filtro. Enfim, vai ficar. E aí, essa menina que menos fez, nunca podia ficar pra treinar, nunca podia fazer nada, ela se deu 10. Gente, não teve bom senso. Foi o que eu falei com os outros integrantes do grupo. Gente, ela se deu 10 por quê? Porque foi a que menos fez. No máximo que eu ia dar pra ela ali era um 7, 7,5. No máximo. E aí ela se deu 10. Mas tudo bem, né? Supera. Se o professor aceitou, não aceitou, não sei. E aí aí eu tive outro trabalho, que foi a 2 também, de lutas. Foi um grupo também. A gente teve alguns problemas com alguns integrantes do grupo. Porque um quis fazer o plano de aula sozinho, só que ele não soube fazer, fez tudo errado, tive que refazer. Eu e uma amiga minha, nós tivemos que refazer todo o plano de aula. Mas o que? O outro não... Porque ele entendia mais da luta, que ele é faixa preta, e aí ele não queria passar as informações pra gente, porque ele queria dar aula sozinho, e aí a gente iria ficar tomando conta das crianças. Gente, isso não existe. Se escutar algum barulho, é minha porta que tá batendo, que tá ventando um pouco. Isso não existe. E aí a gente começou a ter uma desavença no grupo em relação a isso, mas no dia deu tudo certo, mas poderia ter sido melhor, tá? Quinta-feira foi o período todo na matéria de psicomotricidade, a gente trabalhando em trio. Esse trio foi sorteado, tá? Um dia antes... Não, foi no primeiro dia de aula, foi sorteado no primeiro dia de aula, e esse trio foi até o final do período. A gente não podia mudar o trio. E foi um pouco difícil, porque foi como se foi sorteio, e eu também não conhecia muitas as pessoas. Então, eu caí num trio que era eu e mais 2 pessoas, eram 2 rapazes, que eu não tenho nada contra eles, porém, quando era dia de prova, eles mesmos falavam que eles não tinham estudado. Então, uma prova que era para ser em trio, não era em trio porque os 2 não tinham estudado. Então, foi um pouco difícil nesse quesito, tá? Mas é isso. Não tive briga, não tive, nada muito sério, assim. Foi um pouco estressante no momento, tá? Mas tudo certo no final. Mas é isso que importa, né? Tá certo no final. Minhas notas ficaram boas, mas esses pequenos detalhes acabam deixando você um pouco estressada, irritada durante o processo. Mas fora isso, foi de boa.